Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade. Olha, acabamos de ler. Maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, os adultérios ali. Opa, então tá exatamente igual. As ambições desmedidas, né? Os avarentos, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Olha como é que aumentou a lista. Da onde que vem? De dentro do homem. O que entrou dentro do homem? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa fonte maligna de tudo isto, chamada pecado. E ela, às vezes... Olha como é que é tremendo isso. Eu já fiz essa reflexão muitas vezes. Eu já procurei... Sabe quando você tenta montar essa imagem dentro da cabeça? Essa fonte maligna dentro do homem, ela tem tantas facetas. E ela pode manifestar dentro de todos nós, ou dentro daquele que está fora de Cristo. Eu preciso deixar isso bem claro. Isso não está mais naquele que nasceu de novo. Essa fonte geradora não está. Mas o que está em nós, que precisa ser renovado? Essa fonte geradora, enquanto estava dentro de nós, na velha vida, é claro que ela contaminou todo o corpo e toda a mente. Nós temos uma mente onde nós trazemos as coisas erradas. Não tem coisa aí. Eu sei as coisas erradas que eu fiz. Claro, louvado seja Deus que eu sei. Eu podia chegar agora e falar, opa, isso aqui não. Eu sei que isso aqui queima. Isso aqui eu não vou entrar, não. Não entro. Eu não tenho mais natureza para isso. Mas Deus apagou a sua memória. O que Deus fez, Ele apagou é da memória dele. Nunca jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus não lembra. Deus não nos cobra da velha vida. Quem é que cobra? Quem que acusa? É o acusador. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Ó, vem quinta-feira. O que nós estamos vendo quinta-feira? Quem está vendo? Capacete da salvação, para a gente ter muito cuidado com a nossa mente. Muito cuidado com a nossa mente. Tá? Porque o acusador está aí. Existe um texto que fala, lá em Filipenses, não sabe não, que fala assim, Filipenses 3 diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas nós precisamos lembrar de que o pecado que estava, ele manifestava de várias maneiras. E aí o pecado, dentro do homem é isso. Em alguns pode manifestar a avareza. Pessoa avarenta. A pessoa que ela é dominada. Ela tem um amor pelo dinheiro. O dinheiro não é problema, nunca foi. A Bíblia não trata o dinheiro, apesar de ser de origem injusta, ele não é problema. O problema é a sua relação com o dinheiro. Se ele te domina, e se ele é a fonte da sua segurança, a fonte da sua alegria, meu amado, você está servindo a mamão e não a Deus. Nós precisamos lembrar que o dinheiro deve ser um canal de bênção. Aliás, o dinheiro, quando ele é bem assimilado por aqueles que nasceram de novo, eu tenho um exemplo sempre claro para mim. Zaqueu é sempre um exemplo para mim do que é uma visão correta do dinheiro. Lembra do Zaqueu? Aquele homem era chefe de Mateus. Mateus era rico, hein? Apesar de ser muito malquisto na sociedade judaica, ele cobrava imposto dos irmãos, mas ele tinha um chefe dele, que era Zaqueu. Aquele homem, quando Jesus disse, eu vou na tua casa. Eu vou na tua casa. Outro dia, Jesus mesmo declara, hoje chegou a salvação desse menino. Porque esse menino falou o quê? Depois que ele nasceu de novo. Senhor, metade do que eu tenho de dinheiro, a metade eu vou dar para os pobres. A outra metade, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais aqueles que eu fui malandro quando eu negociei com eles. Tem gente que é muito malandra para negociar. Eu já vi algumas pessoas assim. Eu já passei por isso. Tem alguns que são chamados de abutres do negócio. Os abutres, olha, isso não é tão triste, gente. É triste. Pessoas que enriquecem assim. Sabe como é que é? Sabe quando você chegou numa situação que você está desesperado? E você tem um carro no teu nome. E você está desesperado. Você precisa do dinheiro para agora. E aí, se você for num revendedor, ele vai te pagar lá embaixo, não vai? Aí, de repente, você vai num amigo. Amigo, né? Entre aspas. Você fala, você me ajuda? O carro vale 10. Rapaz, eu não tô precisando, mas... Ó, eu não quero, eu não quero jamais causar mal pra você, mas eu só tenho 2.000. Se te interessar, a pessoa às vezes estão desesperada e entrega o carro por 2.000. E essa pessoa vai fazer o negócio. Ela compra por 2 agora, já vende por 5 ali. Do outro lado da rua. E são pessoas que vão enriquecendo desta maneira. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado com tudo que a gente faz na vida. Porque o nosso desejo como irmãos em Cristo é a glória de Deus. E na glória de Deus,
Jesus fala exatamente ao contrário. Se alguém vier te pedir emprestado, o que você faz? Dê, sem esperar receber de volta. O reino de Deus é um reino que nós somos chamados à generosidade. Zaqueu falou, eu vou devolver 4 vezes mais. Imagina quantas vezes que ele fez isso com pessoas. Ele falou, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu fiz pelas pessoas. Aí Jesus falou, hoje chegou salvação nessa casa. Porque eu tenho certeza que Zaqueu entendeu que nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Eu tendo comida e com o que me vestir, eu devo estar satisfeito e contente com isso. Para que eu vou ficar juntando tesouros na terra? Eu vou juntar tesouros no céu. Aqui na terra, todos nós devemos procurar a direção do Espírito para a nossa vida, em todas as áreas. A área financeira também, talvez seja uma muito importante. Os irmãos sabem que existe muito mais versículos na Bíblia tratando sobre dinheiro do que sobre salvação. Você acha que é importante isso? Tá? Todos nós temos relação com o dinheiro. E eu acredito que eu conheço um pouco de vocês. Todos nós passamos os nossos perrengues aí. E o nosso desejo é que a glória de Deus cada vez mais incida sobre todos nós para organizarmos a nossa vida e para que sejamos cada vez mais generosos.